Tanto bravão, pelo amor de Jesus, não precisa. É Jeová que ele diz, então, porque é ele que confirma a chamada. Bendito seja o Deus de Israel. O Obed-edom sabia que ele era um sacerdote, mas ele precisava de um utensílio dentro do templo. Que utensílio era esse? A arca. Então Deus fez o coração de Obed-edom. Deus tirou todas as situações, porque se a arca Davi consegue levar diretamente ao templo, a arca não ia para a casa de Obed-edom. Mas Deus, meu Deus, queria a situação para abençoar, para curar, para libertar, para transformar. Ele faz como quer, dizer que quer, porque ele é Deus. Ele pode morrer, matar, ele pode dar vida, ele pode colocar enfermo, ele pode curar. Em todas as coisas ele está trabalhando, irmão. E nós que não entendemos o agir de Deus, mas eu sei que é lindo. Aleluia. Então, tá bom. Deus comigo, o coração de Obed-edom. Veja ele o desejo de zelar pelas coisas de Deus. É por isso que ele hoje vai levantando muita gente. É por isso que ele já estava muito tempo. Perdeu temor, perdeu respeito. Deixou que a monotonia tomasse conta. Não tem mais cedo. Hoje eu evangelizava, hoje eu orava, hoje jejuava, abraçava a boca. Hoje em dia vai quando quer, vem quando quer, faz o que quer, vem o que quer. Está levantando, não me quer. Já vai dizer, porque não tem quem quer. Eu levanto o outro em lugar. Porque ninguém é substituível, insubstituível. O que é Jesus Cristo de Nazaré. E a arca não era insubstituível. Porque a presença de Deus vai se manifestar, substituiu a arca de madeira de Tessim para a presença de Jesus Cristo em o novo testamento. Aleluia! Pois bem, vocês entendamos que tudo isso eu trabalhando para abençoar a casa de Obed-edom. Aleluia! Toda a casa de Obed-edom seca. O trigo não dava mais. Por quê, meu irmão? Quem pede a presença de Deus prospera de maneira nenhuma. Se quem está dentro da igreja não devolver o dízimo e a oferta, não prospera, imagina que estiver fora. Ah, pastor, eu sou todo puro. Devolve o dízimo e a oferta da igreja, honra a Deus ali com o seu dízimo e sua oferta. Cadê repreender? O carro morreu, o portador espiritual. Deus está sendo a Deus fiel. Porque pode estar aqui, irmão. Tira também, mas nós de honrar Deus no dia da oferta. Aí tem outro Deus do dinheiro chamado, não é da honra não, mas termina com honra, é mamon. Sabia disso? Pois bem. Então honre sua igreja, honre seu Deus, o seu dia, a sua oferta. E você vê a bênção de Deus prosperando. Aí o rei Jesus vê sua proteção seca. Vê que ele precisa aprender Deus urgentemente. Eu imagino todo dia aquele homem menino no templo, eu orava e dizia, está faltando alguma coisa, Deus. Está faltando sua arca, eu vou zelar por ela, eu vou cuidar, Senhor. Dá-lhe uma chance. Enquanto tem pessoas que estão perdendo a oportunidade, enquanto as pessoas estão dizendo não para fazer a obra, outros estão orando dizendo, Deus me levanta, olha para mim. Eu quero, Senhor, escolhe, capacita, me dá uma voz bonita, me dá um santo, Senhor, para eu fazer a sua obra. Eu quero louvar, eu quero pregar. E Deus vai dizer, eu estou contemplando, meu filho, olha mais um pouquinho. Fica aí olhando mais um pouquinho. Fica olhando mais um pouquinho, eu já estou preparando tudo. Eu já estou morrendo. Obed-edom não sabia do que Deus estava preparando. Quando Davi pega a arca e vai levando na carruagem dos bois, colocou a arca em cima daquela carruagem, diz a Bíblia que foi dois com ele, e esses dois estavam acompanhando, guiando os bois, lá vai os bois, vai levando a arca, e a arca vai tombando, de tal maneira que quando a arca tomba, o ar vai botar dano, para que a arca não viesse cair, mas então a intenção foi boa, mas Deus não mandou ele colocar a mão coisa nenhuma, a vontade foi até boa, foi boa, mas não quer dizer que a vontade é a confirmação da chamada. Então ele fala, lá que a mãe de Jeová vai, morre. É aí que de vez em quando eu faço de conta a Deus. Aleluia, Jesus. Se eu poderia aliviar para o rapaz, deixar primeiro doente, leproso, matou logo. Qual a intenção dele, irmão? Proteger para a arca não cair. Com medo de cair a arca de Deus. E Deus vai lá e diz. Nem todos os nossos desejos são os desejos de Deus. Aleluia. A intenção precisa ser boa. O planejar precisa ser bom, é a glória de Deus. Aí Deus está vendo, não, meu filho, está ficando maneiro. Está pensando que vai ser. Imagine se o Zé não morrer. Eu estava imaginando todo o comentando, eu fui entrando, imaginando eu no lugar dele. Você não pode imaginar o lugar de Deus, né? Lá vai. Eu imaginei se o Zé não morrer. É perder de arca. Colocar a arca em cima. Qual seria o rumor da conversa? Rapaz.
Rapaz, a arca de Deus é cair, diga quem segurou. Olha aí. Imagina. Tá? Eita, homem abençoado, segurou a arca, imaginando se ele não morresse. Ele defendeu a arca no carregado e para dizer, mas a arca não é a presença de Deus, o simbolismo moviliza. Então foi o Zá que defendeu a lei de Deus. Foi ele. Foi. Aí o Zá disse, foi eu, que não estava lá no rio, a arca foi mandando, quando a arca ia cair, eu botei a mão, segurei, botei de roda, caí, não. Ele ia falar, irmão, já vai saber no futuro. Sabe porque tem muita gente que está desempregada e vai continuar desempregado? Porque Deus sabe o dia que você tem um emprego, o preço deixa de ir para a igreja. Sabe que Deus já deu um varão na garamba? Meu ele Deus! Sabe, a carne. Então ele está preparando você ainda. Eu orava, ele está gravando, mas veja a igreja logo na igreja de mudão. Prostituindo, se entra com a gente de educação antiga, eu falei, Jesus, dá uma cara, eu vou fazer isso, não. Já vai ficar de moremando, eu ia pagar preço um ano de oração, Jesus, mata essa cara. Deus tá bom, sim, senhor, vou fazer 10 anos de casado já, em nome de Jesus. Glória a Deus! É parâmetro. Então ele sabia do coração de usar. E a arca de Deus não precisa que ninguém proteja. Porque a arca como simboliza a presença de Deus, irmão, quem é que pode segurar a presença de Deus? Eu não estou falando que se movimenta, eu estou falando que estão movidos por Deus. Ser movido por Deus é uma coisa, ser movimentado por som é outra coisa, por emoção é outra coisa. Eu estou falando que quem é movido pela presença de Deus não tem quem segure, não tem prazo, não tem prazo, não tem pastor, não tem prazo, que segure quem é movido pela presença de Deus. Então já morre. Davi vê aquele que espanta e diz, meu Deus, não vou levar para casa não, vou deixar na casa de outro. Davi ficou com medo. Porque ele disse, Uzá morreu. Vai que eu levo para lá e eu morro também. Vou morrer não. Vamos botar na casa de alguém, lembra? Está perto de obediador, vou levar para casa dele. Ele segura o pepino agora. Se ele morrer, ele dá. Não é porque aconteceu com fulano que vai acontecer com você. Não é porque sua mãe foi infeliz no casamento que você vai ser, gente. Não é porque sua irmã deu certo com ninguém que você não vai dar, cara. Não é porque o irmão tentou a porta de emprego não abriu, né, que você também não vai tentar, meu irmão. Aconteceu com ele, é com ele, Deus tem misericórdia, mas eu vou tentar em nome de Jesus. Eu só não sei se Deus me renovar, se Deus me servir, mas Deus não está me dizendo nada. Vai, meu Deus, vou cantar, eu vou me esforçar, e defenda a sua presença para que venha dar certo. Então Davi pensa que ia ter casal mal, o pé de roupa, dando a arca para a casa dele. Mas Davi não sabia que já era o propósito de Deus para abençoar a casa de Obed-Edom. Quando a arca vai da casa de Obed-Edom, fica lá o período 3 meses, 90 dias ou 93 dias, dependendo do mês que foi. Lá está a arca. Pense na felicidade, pense na alegria naquele homem quando viu a arca chegando em sua casa. Porque Davi teve medo, está escrito aí, que Davi teve medo de que a arca fosse para lá, porque ele tinha medo de morrer. Morreu os ais, morrer também. Eu não sou pronto, eu vou jogar naquela arca. Eu não me chamou para tocar. Você lembra que Davi teve o desejo de construir um templo, mas eu vou dizer para Davi, não é tu que vai construir, não, porque guardou tem sangue, meu filho. Se Deus te chamou, dá, se Deus te chamou, não atrapalhe que Deus chamou. Se chegou a sua vez, basta, vai ser a sua vez, porque ele decide quem é a vez, porque para você também tem lugar, tem direito, tem oportunidade, porque quem provê a oportunidade tem a porta, é Deus de Israel. E a Bíblia diz que a seara é grande, meu irmão, como você veio. Agora, os que tem muito por aí, é os que querem aplauso, que querem flor e sucesso, mas ganhadores de alma são poucos. É por isso que a Bíblia diz, poucos são os perfeitos, porque prega a palavra para ver alma edificada, para ver alma liberta, prometendo ao Senhor, são poucos, mas a presença de Deus está aqui, porque o fim está próximo, e antes que eu te venha, você vai ser lá no meu crente, com a sua presença, para você não ficar no arrebatamento, porque sem a presença de Deus, não tem arrebatamento. Aleluia, Jesus. A arca abençoou toda a família de Obed-Edom. Glória a Deus. Deus. Glória A a arca vai entrar em sua casa. Aleluia. Vai não tem crente não? Outros dias. Filho é crente não, porque agora. Porque aonde a arca de Deus já tem libertação. Aonde a arca de Deus chega, irmão, quebra o mal e a presença de Deus é que reina. Então para de discutir quando o diabo se levanta lá e veja que a sua luta não é contra ele, é contra ela. É contra os não que estão usando ele, estão usando ela. Fecha a boca, crente. Não tenha cheio da presença de Deus que vai lá.
ele cantando, agora é só vitória, agora todo mundo. Deixa eu botar a gente daqui, velho, porque você precisa ter esse multiplicador. Aleluia, Jesus. Porque você estava sem a arca, meu filho, se prepara, que você vai ter a arca e eles vão precisar de você. Vai ouvir a costa. Eu sei da mãe que a presença de Deus traz vitória, e assim também em nome de Jesus para você também. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quando Deus tem a chamada, quando Deus derrama a presença, Aleluia, não mais vivo Jesus. eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Quem é guiado pela presença de Deus é diferente de quem não é guiado. Você parar para meditar nesse tema, arca na minha casa. Eu pegar algo sagrado, consagrado, colocar lá em casa. Você tem. A presença de Deus é isso. Glória E você, como foi a dito, Deus. respeitar, reverenciar, ou seja, ter temor e dar valor à presença de Deus. Porque tem muita gente que perdeu a presença de Deus e não tem força para voltar. Tem muito crente que tinha a presença de Deus, podia voltar para a oração, para o jejum, para a campanha, para o evangelismo, para a visita, mas hoje ele perdeu a presença e para trazer de volta dá trabalho. Vai ter que enfrentar Dagon, depois vai ter que enfrentar os filisteus e depois enfrentar a distância para ter de volta a presença de Deus. E nessa noite Deus nos trouxe aqui para lhe dizer que a arca está a caminho da sua casa. E cada passo da campanha está levando uma porção dela. Eu imagino Deus fazendo a dor de montar a arca e cada mão que ele vai levando um terceiro. Pega os querubins que está em cima da tela do propiciatório, vai levando as pedras que está dentro, vai levando a vara, vai levando o vaso com maná dentro, vai levando a madeira do tecido, vai levando os bastões, vai levando as argolas. E quando terminar a campanha, a arca já está completa, ou seja, Deus já está remando lá, o diabo já saiu, ei, não é Deus. Quem vai sair da casa não é seu marido, não é você, é o cão que está usando ele. Amigos de um carro. A mãe disse, filha, não vai. A filha disse, eu vou também competir. A filha disse, Deus abençoe. O motorista do carro que ia levar a filha da irmã disse assim, aqui não tem espaço para Deus, só se for na mala. Tem gente que não acredita não. Eu acredito que Deus é Deus. Aí vai ter um caminhão na América. Olha que pau, estou gostando. 80, tá aí com 120 no quarto. Deus não está aguentando nada, ele disse que não tinha espaço. Só estou na mala e agora está na mala. Carro capota. A mãe é chamada, corpo de bombeiro está presente, perícia. E quando olha os carros, estão os corpos lá, todos mortos. Mas quando o bombeiro abre a mala, uma placa de obra está lá intacto. E as pessoas dizem, como é que pode? O carro virou sucata e os olhos estão quebrados. A Sela digamos assim, chorando porque perdeu a sua filha, mas ela lembrou, Deus lembrou ela na hora, minha filha. Eu estava na mala, se tivesse na dentro da cabine e dava livramento para eles. Mas eu guardei os olhos porque eles disseram que eu estava na mala. Aonde tem a presença de Deus, tem livramento, crente. Aleluia, Jesus! Querer levar a casa para casa é uma coisa, mas aonde que você vai colocar ela lá? Meu Deus! Fica na sala, Jesus, entra no quarto, porque no quarto tem umas coisas aqui secretas. Ei, Jesus! Meu Deus do céu! Levar a casa para casa é fácil, levanta a mão aqui, nós oramos, você, Jesus, apresenta aí.
casa física não, feita pelos pedreiros da terra. Aleluia, Jesus. Onde é que está o tempo dele? Onde é que ele colocou ele? Onde é que ele está em que posição? Está no centro ou na esquerda ou na direita? Eu lembro que Jesus disse assim, depois eu tenho ali meu nome, eu estou na esquerda, eu estou na direita, eu estou à frente ou atrás, Jesus disse, eu estou no meio. Aleluia. Quando ele morreu, no meio. Na batalha, no meio. Na prova, no meio. Sabe o que é que Jesus quer que você esteja e que ele esteja em sua vida? No meio, dentro da vontade de Deus. Aleluia. Eu não creio que tem a presença de Deus, mas quando você chega na casa física dele, aonde é que ela está? Você vai na sala de misericórdia. Vai dar no quarto, olha aqui, pastor. E aí, só Jesus, você sai daqui, só dentro de uma dor, vai pra cá, vai pra lá, você, irmão. Tá na presença de Deus dentro da igreja, fora da igreja, mais crente. Deus trouxe aqui hoje pra me dizer, vai me pegar de jeito, não vai ter crente dentro e fora, não vai viver a palavra dentro e fora, não vai ter crente em casa, fora do Brasil, dentro dele, aonde você chegar, não vai ter a presença de Deus, e não vai uma vida satanás, ele sai na frente, ele vai cair, quebrar a cabeça. Aleluia, Jesus. É a presença de Deus. É a presença de Deus. E quando deixamos de valorizar a presença de Deus, irmão, acabou nosso ministério. Acabou nossa chamada. Você recebeu a presença de Deus. Valorize, serve, curte, abrace, força. Diga, não lasco. Lembra de Jacó? Jacó está sozinho, quando ele teve a oportunidade, hoje aparece, e ele briga com o anjo, ele vai lá e agarra nas pernas. O anjo, me largue no mato, me largue no sol, no sol, só se tu me abençoar. E como é teu nome, rapaz? É Jacó, mas não, agora é Israel. Aleluia, Jesus. Tu valorizou a presença de Deus, eu mudo a tua história. Aqui tem a presença de Deus, Deus muda a história. Qual é a tua história? Deus está mudando para melhor, para melhor, para melhor. A presença de Deus muda a história. A presença de Deus faz a diferença. É a presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. Alguns por aí estão tomando curso para aprender a pedir cristão, aprender até pregar. Não que seja errado você saber, mas primeiro para eu exercer eu tenho que ter a chamada daquele que é o dono. Aleluia, Jesus. Porque eu vejo várias pessoas que no mundão cantam, meu amigo, que você chora, mas são médico emocional, irmão. Porque falta a presença de Deus. Uma prima minha ia fazer a faculdade, fez a faculdade de teologia pela Católica, e ela me chamou e falou, minha filha quer virtuar, eu acho bom, vai lá, aprenda. Não sei de tudo, mas que é bom. Ela, mas essa passagem do meu, eu disse isso. Ela você fez faculdade, eu falei, ainda não. Mas eu fiz a joelho de teologia, ela disse, mas é. Eu falei, essa matéria não tem, não pode olhar, não é matéria teológica, não tem não, genealogia, teologia, tudo de gíria, mas a genealogia não ensina ela não. Ela disse, eu falei, minha filha, a diferença, minha prima, só é uma. É porque eu sou da católica. Eu falei, não necessariamente, mas é a falta da presença daquele que dá entendimento. Aleluia. Entendimento que é louvar a unção, não é louvar para a igreja ser parada no mover, no movimento, não, é louvar no céu. E quando você louvar, Deus habita no meio do louvor, aí cura um, levanta outro, restaura outro, transforma outro. Quer pregar na unção, tem a presença. Quando você prega, Deus visita a casa de quem está aqui, dá livramento, quando você